Em nome de Jesus. Quem crê assim? Em nome de Jesus. Então fica toda a igreja de pé em nome de Jesus. Porque eu aprendi assim, aleluia. No meu tempo, quando o pastor entrava, ficava no altar, a igreja toda ficava de pé. E quando ele pegava no microfone, enquanto ele não mandasse sentar, todo mundo ficava de pé. Aleluia. Eu creio que essa reverência nós não perdemos ainda. Temos ainda essa reverência em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Estenda tuas mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano, eterno, maravilhoso Deus da glória. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus poderoso. Pai, usa o teu servo como o Senhor já tem usado, ó Pai. Toma, Pai, o teu filho nas tuas mãos, ó Deus da glória. Nessa noite, ó Pai, eu creio assim. Usa ele com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Como o Senhor já tem falado no louvores, eu creio que o Senhor continuará falando através da palavra do teu filho. Usa, Pai, o pastor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Deus que de palma, igreja. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 9. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida da igreja, os pastores da nossa retaguarda, meu amigo evangelista. Há dias que ele disse que o dia ia visitar a gente, ele nem esperava, ele veio hoje, né? Glória a Deus. É o dia do Senhor, verdade. Né? E terceiro, ou melhor, rogo as orações da intercessão dos irmãos, para que Deus possa falar conosco nesta noite. Só você que achou me confirma com glória. Você que não achou, dá uma glória também. Segundo Samuel 9. Segundo Samuel 9. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus vai falar hoje sobre alianças. E o tema da mensagem é: como está a sua aliança com Deus? Os irmãos que recobrem a atenção, não necessariamente olhar para o pregador, mas olhar para o que Deus vai falar nessa noite. Em nome do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 1. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça a benevolência por amor de Jonatas, seu pai, seu filho? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era e chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então, e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Abiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maqui, filho de Abiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi lhe prostrou se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7, para encerrar a leitura. Disse-lhe Davi: não temas,
porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de teu, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Posso ouvir o glória? Senta no seu lugar, aplaude o nome do Senhor nessa noite. Queridos, amados irmãos, hoje, como eu sempre falo, um dos eventos mais importantes, se não o mais importante, na história da Igreja de Cristo aqui na Terra, a Santa Ceia, onde é celebrada a memória daquele que morreu na cruz, vindo dos céus, se fez homens, habitou entre nós, carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, e por fim foi morto, crucificado. Mas o texto bíblico diz que ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Então nesta noite é noite de renovação de aliança, é noite de novo pacto com Deus, é noite de nós renovarmos os nossos compromissos, os nossos acordos, ou o nosso acordo com Deus. Deus, ele sempre fez aliança com o seu povo. Deus sempre, ele faz alianças. Por quê, irmãos? Porque Deus sempre está de braços abertos a esperar aquele que se volta para Ele. E nós sabemos que quando Deus faz uma aliança, um acordo, um compromisso com o homem, Ele cumpre. Ele nunca falha. Ele nunca volta atrás. Ele não retrocede. Ele não se arrepende. Mas muitas das vezes Deus, ele se entristece com o ser humano, porque muitos de nós já fizemos uma aliança com Deus e vimos a quebrar essa aliança. Quando essa aliança é quebrada, as consequências são ruins. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos dá oportunidades. Oh, glória. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de pacto, nós falamos de acordo, de compromisso, de palavra. E a primeira aliança citada na Bíblia Sagrada está descrita no capítulo 7 do livro de Gênesis. A primeira aliança feita de Deus para com o homem, chamado Noé. Nós conhecemos a história e sabemos que nos dias de Noé a maldade humana estava tremendo. A violência, a idolatria predominava naqueles dias. Mas quando Deus resolve destruir o homem que Ele criou, a Bíblia diz que Ele olha dos céus à terra e contempla um homem chamado Noé. E o texto sagrado vai dizer que esse homem, ele acha graças diante de Deus. Ou seja, esse homem, ele é beneficiado com o favor imerecido de Deus. E a aliança que Deus faz com Noé é a seguinte: eis que faço contigo uma aliança, disse o Senhor a Noé, que não exterminarei mais a terra, o mundo, ou os seres, os habitantes, com água.
não haverá mais dilúvio sobre a terra. E o símbolo da aliança de Deus com Noé e com a humanidade foi, ou é, um arco-íris. Quem não já viu um arco-íris? E toda vez que eu vejo aquele arco-íris, eu me lembro do que Deus falou com Noé. É uma aliança que não é esquecida, porque Deus sempre vai deixar uma prova, uma evidência, para que o homem se lembre da aliança que Deus fez com ele. E ao longo da história da Bíblia, Deus vem fazendo alianças. Na construção da Arca da Aliança, era Deus fazendo uma aliança. Mas Deus fez também aliança com um homem chamado Abraão, ou então Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. E a aliança foi que ele seria pai de uma grande multidão. E a aliança que Deus faz com Abraão é um pouco mais contundente, porque todas as pessoas, as mulheres principalmente, que fizeram parte da promessa de Deus a Abraão, todas elas eram estéreis. Todas elas não podiam ter filhos. E a evidência da aliança com Deus, do cumprimento da sua aliança, era que faria as estéreis serem mãe de filhos. A esposa de Abraão era estéril, já velha, mas era estéril. A esposa de Isaac era estéril. A de Jacó também era estéril. Ana era estéril. Mas Deus tinha promessas. E quando Deus tem promessa, e quando Deus tem uma aliança, um compromisso, nem que não gere filhos, Deus vai gerar para que a promessa dele venha se cumprir. Nem que não possa gerar, mas Deus, na sua soberania, abre madres para que a sua promessa possa se cumprir. Poderia ele usar outras pessoas? Poderia. Mas ele queria provar a sua soberania. Aonde o homem acha impossível, Deus vai lá e faz ser possível. Glórias. E Deus, ele vem fazendo alianças. Mas no texto que nós lemos aqui, irmãos, é fruto de uma aliança. Aliança essa feita entre Davi, o rei, e Jonatas, o filho de Saul. Nós conhecemos a história de Saul, de Jonatas e de seus irmãos, o mais conhecido, Absalão. Homens que, principalmente Absalão, se rebelou, lutou para obter o trono. Mas a Bíblia vai dizer que com Jonatas, Davi fez uma aliança. Mesmo Saul, o pai de Jonatas, odiando Davi, detestando a casa de Davi, tentando matar por várias vezes, ainda assim a aliança de Davi prevaleceu. Porque quando nós fazemos um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor, o texto lá em Eclesiastes vai dizer que é melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se lance junto no fundo do mar, do que fazer um voto ou uma aliança com Deus e não cumpri-la. E o homem ao longo da história vem cumprindo, ou melhor, vem quebrando esta aliança. Agora eu digo uma coisa: Deus hoje ainda dá oportunidade para renovarmos esta aliança. Porque, irmãos, é a nossa aliança com Deus que vai trazer as bênçãos para a nossa casa. Glória. Pastor Cleiton falando no início aqui da sua oração, dizendo que hoje não deixa de ser um culto de família. E é verdade. Um culto familiar. E para que, irmãos? Aquilo que você tanto busca, a libertação dos seus, venha acontecer. É preciso que a aliança que você fez com Deus esteja intacta. Porque o texto sagrado vai dizer que Deus não trabalha com quem não tem acordo com Ele. O livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, capítulo 7, versículo 3, está escrito da seguinte forma: haverá ou poderá andar em dois juntos,
se não houver entre eles acordo. Era Deus dizendo para o povo naquela época: como é que vocês querem que eu derrame bênção sobre as suas vidas? Como é que vocês querem que eu abençoe o vosso pasto, as vossas ovelhas, os vossos gados, os vossos filhos, as vossas mulheres, se vocês não andam de acordo com a minha palavra? Se não tem acordo com Deus, irmão, não adianta, vai passar a vida inteira pedindo. Mas se não tem uma aliança com Deus, se não tem um compromisso firmado, se não tem um pacto mantido com Deus, vai ter certeza, vai passar a vida inteira pedindo, mas não vai receber. É Bíblia, é a palavra que está dizendo. Porque Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. E será que é justo um pai só abençoar o filho e o filho não obedecer o pai? Qual é o pai, irmãos, que tem prazer em ajudar o seu filho e abençoar, se ele é rebelde, se ele não cumpre o que o pai manda, se ele não faz o que o pai manda, se ele não é obediente? Qual é o pai? Nenhum, irmãos. E com Deus não é diferente. Só que o homem, muitas vezes, como pai, ele não dá oportunidades, mas Deus ainda dá, porque as misericórdias do Senhor são para sempre. E eu sempre gosto de falar isso. Muitos dizem isso: não, eu vou esperar mais um pouquinho, pastor, porque a misericórdia de Deus é para sempre. E é verdade, a misericórdia do Senhor são para sempre. Aí eu me pergunto a mim mesmo: e eu sou para sempre? Será que eu sou para sempre também? Não, um dia a porta da misericórdia vai fechar para mim. Não que ela vai se acabar, mas que a minha vida aqui na terra vai ser parada. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, com esse fôlego de vida ou glória, Deus está dando oportunidades. Davi, ungido rei de Israel, por 3 vezes, a confirmação do seu chamado da família, a confirmação do seu chamado para com Deus, a confirmação do seu chamado para com a sua tribo, e a confirmação do seu chamado para com todo Israel. Então, assim, nas 3 etapas, Davi foi aprovado. E quando um rei, era de costume dos reis do Oriente, assumia o trono, eles matavam todos os descendentes do rei anterior, com medo de represália. Mas Davi não fez assim. A Bíblia diz que eles mesmos fugiram. Tanto é que fugiram, que a Bíblia vai dizer que quando Saul foi derrotado e Davi foi aclamado rei, todos da casa de Saul fugiram. E na fuga, a empregada, ou a ama, como a Bíblia chama, a pessoa que cuidava desse menino de 5 anos, chamado Mefibosete, ela descuida e ele cai e quebra os seus 2 pés. E agora eu entro no texto que nós lemos. Quem era Mefibosete? Príncipe, filho de príncipe, futuro herdeiro do trono. Mas o que aconteceu com a vida de Mefibosete acabou com todos os seus sonhos. Talvez alguém esteja aqui hoje, talvez não tenha alguém aqui hoje que tenha filhos ou esposos ou familiares que tinham tudo para serem felizes, grandes homens de Deus, pregadores da palavra, mas algo na sua vida aconteceu que mudou o trajeto de tudo. Algo aconteceu que mudou a história da vida. E a primeira coisa que é feita quando esse menino de 5 anos quebram as suas pernas, ou tem os seus 2 pés quebrados, se torna um aleijado, era partir para uma terra onde os menos prezados começavam a habitar. É um lugar onde só tinha, digamos na linguagem cearense, o que não prestava: cegos, leprosos, deficientes. E foi para lá que ele foi levado. Mas lembre-se, independente de onde ele esteja, ainda tem alguém que fez uma aliança com Deus. Independente de onde ele esteja, o que esteja fazendo, se a minha aliança ou a sua aliança estiver intacta com Deus,
Uma hora dessas Deus vai olhar lá de cima e vai se lembrar da aliança que fez com você, glória. Deus, Ele vai lembrar da aliança e vai trazer de volta, glórias. Quando Davi assume o trono, a Bíblia vai dizer que um dia ele lembra da aliança. E Jonatas já era morto, mas Davi resolve lembrar da aliança que fez com ele. E a aliança que Davi tinha feito era não exterminar com a casa de Jonatas. Mas o que tinha sobrado de Jonatas não tinha prestígio nenhum. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, muitas das vezes são vistas pessoas que não têm prestígios, que não servem mais para nada, que a sociedade coloca de lado, que os homens não dão valor, porque não veem neles virtude alguma. Mas quem tem aliança com Deus, até aquele que não presta, Deus traz de volta e transforma. Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Se você tem uma aliança com Deus, independente do que o seu parente, o seu filho, seja quem for, esteja fazendo de onde esteja, pode estar em Lodebar, um dia desses Deus vai se lembrar e vai trazer ele de volta para cá. Só quem crê, glória. Só quem crê que Deus vai trazer de volta, porque mantenha a sua aliança com Deus, porque só assim Deus pode fazer o que você deseja. E quando Davi pergunta se existe alguém, aparece um certo Ziba na vida. Glória a Deus. Quantos Zibas já não apareceram? Cuidado com esses Zibas, irmão, da vida. Quantos Zibas já não chegaram para mim, evangelista, e disseram: rapaz, se eu fosse tu, ia seguir tua vida. Tu já é um pastor que já está aí, já vem na vida espiritual. Tu já está aí seguindo tua vida. Para de lutar pelos teus filhos, de orar por eles. Está vendo que quanto mais tu ora, mais ele não quer nada. Cuidado com esses Zibas. Porque o que vai aparecer de Ziba dizer para você desistir dos seus, ô glória. O que vai aparecer de pessoas dizer: não, mulher, tu já está orando demais, tu vai propósito de todo jeito. E quanto mais tu vai propósito, mais ele se afasta. Eu digo para você, faça que nem Jesus disse com o Jairo: não temas, crê somente, ô glória. Não temas, não dê ouvidos a esses que não podem mudar a vida dos seus. Mas lembre-se da sua aliança, da aliança que você fez com Deus. Quando Jesus é chamado por Lázaro para ir à sua casa, inicialmente para curar da enfermidade a sua filha, e no trajeto Deus, Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que quando ele já está indo, alguém chega para Jairo e diz: não incomodes mais o mestre. Um Ziba que apareceu ali também. Não adianta mais, já morreu. Porque para esse Ziba, a deficiência e a morte, o vício, a prostituição para eles é o fim, não tem jeito. Acham talvez que Deus só faça curar uma dor de cabeça. Eles limitam o poder de Deus, mas quem tem aliança com Deus conhece a soberania de Deus, oh glória. Quem tem aliança com Deus sabe que onde o homem não pode ir, Deus vai. Onde o homem não pode pegar, Deus pega. Onde a vontade do homem não vai, a graça salvífica e a misericórdia do Senhor vai lá e arrebata e traz para onde Ele colocou ou quer colocar. Glória. Quando Davi pergunta se existe alguém ainda na casa de Saul, e observe que a pergunta de Davi foi simplesmente essa: ainda existe alguém na casa de Saul para que eu use da benevolência de Deus? Aí o Ziba aparece e diz: tem. Ele devia ter feito só isso. Tem. Mas não, irmãos. Ele diz: mas é aleijado. O Ziba não tem prazer que os seus volte. Os Zibas não tem prazer que os seus saiam de Lodebar. Os Zibas não tem prazer que eles voltem para a casa do Senhor. Portanto, quando às vezes, eu mesmo já cheguei a fazer isso, eu já cheguei a perguntar para alguém que vinha lá de uma certa localidade: tu viu lá o meu filho? Ele disse: vi, mas está morto de drogado. Para que dizer isso, irmão? Mas é que viu. Mas quem não tem compromisso em aliança com Deus faz isso. Diz isso para quê? Para tentar te entristecer, para tentar fazer você parar, para tentar você fazer voltar atrás e deixar de lutar por aquilo que Deus colocou para você cuidar, que é a sua família.
Davi não perguntou: tem algum aleijado lá? Tem algum que não presta para nada? Não, você falou: tem alguém? Deixa eu transformar essa pergunta aqui para Jesus Cristo em aplicação para a igreja. Deus não quer saber se eu sou aleijado, se eu sou viciado, se eu sou drogado. Deus não quer saber disso, não. Deus quer saber se tem alguém ainda que tem uma aliança com Ele, para que Ele possa me trazer. Independente do que eu seja lá fora, do que onde eu esteja, Deus vai trazer, porque quando chega nessa porta para cá, o oleiro começa a trabalhar e a transformação vai começar a ser feita na vida daquele a qual Deus entregou nas suas mãos. Vou repetir isso para você cuidar. Glória a Deus. Davi não diz: tem algum da casa de Saul que seja estudioso, para que eu possa usar aqui no meu negócio do rei? Davi não perguntou: tem alguém da casa de Saul que seja bombado para que eu possa colocar como soldado do exército, então para minha própria segurança? Não. Davi não estava interessado em Mefibosete, porque o que ele tinha, o que ele fazia. Davi estava interessado em cumprir a sua aliança que ele havia feito com Jonas. Muitas das vezes nós esquecemos da nossa aliança com Deus, porque muitas das vezes buscamos e o tempo de Deus ainda não chegou para nós, e nós terminamos por quebrar a aliança e desistir. Isso é duro, irmãos, mas é verdade. O que nós vemos hoje em dia é pessoas quebrando a aliança, é pessoas sem compromisso com as coisas de Deus, é pessoas perdendo o compromisso, esquecendo do que falou quando desceu as águas, quando se converteu ao Senhor, professando a sua fé na hora, confissão de fé, e depois esquece e quebra a aliança. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para trazer uma palavra, para que possa encorajar a você e a mim, para que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus hoje. Hoje é noite de renovo de aliança. Glória a Deus. Porque ainda o Pai está de braços abertos esperando. Ainda a porta da arca está aberta. Ainda a porta da graça está aberta. Mas é duro, mas é verdade, eu vou te falar. Vai chegar uma hora que ela vai fechar. E uma vez fechada, não abre mais. Deus é muito maravilhoso. Evangelista, Deus é muito maravilhoso. É muita oportunidade que Deus nos dá. É muitas oportunidades que Deus nos dá. Mas em algumas situações da Bíblia e na história da humanidade, Deus também deu um ultimato. Quando Deus levanta o profeta Elias, no capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis, o povo se encontrava sob o domínio como rei de um dos piores reis que já passou pelo Israel, chamado Acabe. Um rei que já era desviado e afastado. E se não bastasse, diz o texto, e se não bastasse, ainda casou com Jezabel, uma sacerdotisa consagrada a Baal, idólatra. Então, Acabe não casou com Jezabel e se tornou desobediente. Ele se casou porque já estava em desobediência. Aleluia! E Deus levanta o profeta Elias e um dia chega em um confronto com os 450 profetas de Baal e mais 400 de Babão, puxa-saco, falsos profetas que estavam comendo. Glória a Deus. Se beneficiavam à mesa de Jezabel, porque faziam tudo o que ela queria. Tudo o que ela queria de profecia, dizia: vai dar certo. Todos eram mentirosos, falsos. Se ajuntar. E quando Elias chega, a primeira pergunta que ele faz é: se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Até quando? Glórias. É duro. Até quando vai conciliar entre dois pensamentos? Glória a Deus. Ora crê, ora não crê. Ora é crente, ora não é. Até quando vai continuar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguia. Se Baal é Deus, também seguia. Um confronto direto. Em outra situação com Josué, a mesma coisa, capítulo 24, versículo 15. Se vós quiseres seguir outros deuses, que sigam, porém eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Glória. Deus, ele dá oportunidade, mas vai chegar uma hora que ele vai dar um ultimato. Aleluia. Capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio está escrito: eis que hoje eu ponho os céus e
o testemunho diante de ti, que te oferecia a bênção e a maldição, o mal e o bem. Aí ele dá uma escolha e diz: escolhe, pois, o bem. E hoje, irmãos, está da mesma forma. Deus está falando direto da sua palavra, nos alertando, nos lembrando das alianças que fizemos. Temos que ter cuidado com as alianças que fizemos com Deus, Glória a Deus. porque é melhor que não faça, se for para fazer e não cumprir. Quando Davi pergunta, Ziba dá mal informação. Não importa o que falam dos seus, Glória a Deus. e nem ao longo do debate eles estiverem. Glória a Deus. O que importa é a sua aliança com Deus. A pergunta para mim e para você é: como está a nossa aliança com Deus? Como está a minha aliança com Deus? Como está a minha vida com Deus? Porque Deus sempre está na linguagem normal de boa com a gente. Deus sempre manteve a sua palavra. E nós, como estamos diante de Deus? A aliança que Davi fez com Jonathan, ocorreram grandes situações para que ele não ia estar nem aí para ela. Glória a Deus. Ele poderia muito bem dizer: além de ser aleijado, eu não estou nem aí. Eu vi, mas o pai dele já morreu, e o avô dele tentou me matar várias vezes. Tem gente quebrando a aliança, pastor Cleide, por qualquer coisa hoje. Se pede 2 dias, 3 dias, 4 dias, faz o propósito, Deus não dá, porque você está no tempo certo. Porque Deus não tem bênção preparada para ninguém, ou glórias. Quem crê que Deus não tem bênção preparada para ninguém? Ou melhor, Deus não prepara bênção para ninguém. Só o irmão Ricardo, só a minha esposa, só o irmão Joel, que Deus não prepara a bênção. Quem crê que Deus não prepara a bênção? Ou glória. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as bênçãos já estão preparadas, pastor. Todas. Então, Daniel, por que não foi? Porque Deus está te preparando para receber a bênção. Porque se a bênção vier antes do tempo de Deus e você não tinha trabalhado, você não vai saber cuidar dela. Lembra do filho pródigo? Recebeu a bênção antes do tempo. Soube cuidar? Não. Graças a Deus é uma parábola simbolizando nós e o Pai. Deu tempo para ele voltar. Deuteronômio 28, que eu acabei de citar, está dizendo o seguinte: que todas as sortes de bênção virão sobre nós e nos alcançarão se nós obedecermos e guardarmos os estatutos e as alianças que nós temos feito com Deus. Então as bênçãos, tudo que Deus tem preparado para você, desde quando você nasceu, está guardado. Mas só vai vir no tempo dele, e só vai entregar quando eu estiver pronto para receber. Porque se não tiver, irmãos, eu não vou saber cuidar. A maior prova é que eu vim casar aos 50 anos de idade. Enquanto você ia casar com 14, com 13, com 18, com 16, demorou 50 anos para me casar. Meu Deus, foram 7 anos, quase 8 anos de oração. Não sei quando a minha esposa, mas foi quase isso. Eu nem a conhecia. Foi 3 meses só. Sabe o que acontece, irmãos? Está tudo preparado para vocês. Todas as bênçãos que Deus tem, está tudo preparado já. Só que no tempo de Deus Ele vai te preparar, Ele está te preparando. Só que o preparo de Deus, tem que falar que está. Só que o preparo de Deus muitas das vezes é doloroso. Nós não compreendemos os preceitos nem os propósitos de Deus na nossa vida. Eu mesmo sou prova disso. Eu fiz uma campanha de 7 sexta-feiras para que o meu filho fosse liberto. E na primeira sexta eu terminei de orar, que fechei a igreja. Meu telefone tocou, era minha cunhada. Eu vim para cá que meu filho foi preso. Eu disse: acabei de orar para você dar café, foi preso. Meu Deus! Só que eu não compreendi na hora, mas Deus me abriu a mente depois. E Ele me fez saber que a prisão dele, que para mim era prisão, Deus estava aguardando lá no presídio, porque alguém queria matá-lo. Glória a Deus. Olha só, irmãos, a maior liberdade que Deus podia dar era guardar ele. A gente não compreende. Como é que Deus prometeu, usou o profeta, ele falou, e agora está ficando pior na minha vida?
vida. Apenas creia no que Deus falou e continue com a aliança de pé diante de Deus, porque no tempo dele a sua bênção, o seu milagre, o seu familiar, a sua família vai ser liberta para a glória do nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor nessa noite. Deus não quer saber onde ele está e o que ele está fazendo. Deus quer saber da sua aliança. Está de pé? Deus quer saber do seu pacto com Deus. Está de pé? Se tiver de pé, pode estar morto, enterrado há 10 anos. Deus vai lá e ressuscita e traz de volta. Glória a Deus. Quem crê, irmão? Se Deus pode ressuscitar e trazer de volta. Glórias. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Todos creem que Deus pode ressuscitar e trazer de volta? Glória a Deus. Para se preparar, quando Deus vai matar alguém da sua família para trazer de volta depois, para ver a sua fé. Glórias. Irmãos, Deus ele trabalha de uma forma que muitas das vezes, se nós não tivermos com uma aliança fixa no Senhor, nós não vamos compreender e terminamos quebrando essa aliança. E a aliança quebrada, irmãos, traz consequências terríveis para nossas vidas. Pactos quebrados. Quem já viu que um casamento quebrado ser bem sucedido? Por quê? Porque diante de Deus, e diante do pastor, e diante do juiz lá no cartório, você diz que na alegria ou na dor, na tristeza, né, ou na bonança, ou na saúde, ou na doença. Mas na primeira discussão, ela disse que era o divórcio. E o engraçado e interessante é que isso também é aplicado aos cristãos. A primeira prova, faltou um emprego, a porta fechou, o cara disse, como é que pode? Eu vou para a igreja todo dia, né? É lamentável você ouvir, mas eu já ouvi alguém dizer, quando eu não era crente, não faltava dinheiro no meu bolso, eu só comia ovo, era no pão de manhãzinha, só comia mais era bisteca. Hoje, até arroz com ovo falta lá em casa. Ainda diz assim, que Deus é esse? Eu digo, não, que crente é você? O Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus não muda. Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. A minha palavra está de pé para cumprir aquilo que eu falei. Mas o homem muda direto. O homem muda direto. A circunstância faz o homem mudar. Mas eu complemento mais uma vez. Hoje é noite de renovo de alianças. Hoje é noite de renovo de reconciliação, de novo pacto com Deus. E independente das circunstâncias que vai acontecer ainda, você vai manter firme a sua aliança com Deus. Sabe por quê? Porque Ele mantém firme a que fez com você. Ele mantém firme a que fez comigo. Os livramentos, as portas abertas, são evidências e prova da aliança que Deus tem feito com o seu povo. Porque ele diz o quê? Davi escrevendo no Salmo diz, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi, engraçado que ele não diz, mas eu nunca vi um crente desamparado. Porque crente desamparado é muito. Mas ele diz, eu nunca vi um justo desamparado. Interessante que ele não diz que o justo não vai passar por dificuldade não. O que ele diz é, mesmo que passe, Deus não desampara, e o fim não vai ser a morte ou glória, mas muitos pensam que o fim é a morte, e por isso desiste antes de chegar, de ver o fim do que Deus irá fazer. Quebram a aliança, quebram o pacto, desiste no meio da caminhada. Hoje, irmãos, eu enfatizo sempre isso. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E dentro do texto, a compreensão do texto, você vai entender que ele está dizendo que vai matar os seus inimigos, que você vão cair fora para um lado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, muitos que começaram a caminhada contigo, vão andar de lado contigo, mas você vai ver eles cair, vai ver eles voltar atrás, vai ver eles desistir. Aí ele diz, mas aquele que confia no Senhor, descansa sobre a sombra do Onipotente, está sempre no esconderijo do Altíssimo. Aí nós olhamos hoje, pastor, quantos pastores, o senhor já viu pregar, o senhor até pregou em igreja de alguns talvez, e hoje são todos afastados. Sabe por quê, irmãos? E muitas das vezes levam até os que estão com eles. Porque se tem uma coisa chata, é você andar com alguém que
sempre pessimista. E por qualquer coisa diz que quer desistir. Porque para encorajar hoje, são contados dos dias, mas para fazer desistir tem que carrar. Que tem discípulos hoje querendo fazer nós desistirmos da fé e voltar atrás, não está no calendário. Mas quando nós mantemos a nossa aliança fixa com o Senhor, vai ter provas, vai ter lutas, vão estar em Lodebar, o nosso, vai continuar vivendo no tráfico, vai viver no homossexualismo, vai viver na prostituição, vai viver no alcoolismo, mas vai chegar uma hora que Deus vai mandar buscar de Lodebar. E quando chegar aqui, não é para ficar esquentando o banco, é para sentar na mesa e comer a palavra de Deus todos os dias, oh glória. Quando Davi manda buscar Mefibosete, ele não diz assim, eu te mandei te buscar porque eu fiz uma aliança, tu fica aí, de bobeira aí, pronto, não. Tu vai comer na minha mesa, oh glória. Quando Jesus trouxer os teus de volta, quando Deus olhar dos céus à terra e dizer, eita, aquela irmã está com a aliança em dias, intacta diante da minha presença, aquele irmão está mantendo a sua aliança, está difícil para ele, mas ele mantém a sua fé, está difícil para ela, mas ela mantém a confiança. É hora de eu me levantar do trono, me encurvar e olhar para ela e trazer de Lodebar aqueles que ela tanto pede. Lodebar, terra sem pasto, sem comida, sem criação. Em outras palavras, alguém diz terra do esquecimento, mas é porque quem estava lá era esquecido mesmo. Mas Lodebar é terra sem pastos, sem comida. Era uma terra ruim que você plantava e quase não dava nada, não tinha uma sobrevivência. Mas quem está lá, através da sua aliança com Deus, Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer para casa. Vou repetir isso aqui, irmãos. É por causa da sua aliança que os seus vão ser lembrados diante de Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, nós somos responsáveis pelos nossos familiares. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos salvar, pegar pela orelha e trazer a força, não. Mas nós podemos manter a nossa aliança com Deus e Deus vai trabalhar lá. Porque como eu falei, onde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança. Onde o meu desejo, a minha vontade não alcança, o desejo de Deus alcança. Onde a minha vontade, meu querer não alcança, Deus vai lá e traz. Porque a graça do Senhor não independe de lugar para que Ele traga aqueles que estão lá. Pode ser onde for, mas Deus Ele vai trazer porque você mantém a sua aliança com Deus. É por causa da sua aliança, é por causa da sua aliança, é por causa da sua aliança, é por causa da sua aliança que as coisas vão acontecer. A mensagem hoje, irmãos, é para nos encorajarmos a mantermos a nossa aliança de pé diante de Deus. Independente das circunstâncias, mantenha a sua fé direta no Senhor. Não desista, não dê ouvido aos ímpios, não dê ouvido àqueles que não podem mudar a sua vida, porque nós somos mestres para isso. Nós ouvimos o juiz, nós ouvimos sei lá quem for, o médico chega e diz, tem 3 dias de vida. O cara volta para casa atribulado, pedindo oração, vai no propósito com medo de morrer. E quando Deus diz, eis que estou convosco, e ainda que uma mãe que amamenta o seu filho esqueça dela, eu, o Senhor, jamais o esquecerei. E Jesus complementa dizendo, eis que eu estarei convosco até os confins da terra. Deus está com você, Jesus está com você na sua vida. Mantenha a sua aliança de pé, porque uma hora dessa Deus vai entrar com providência e vai trazer a transformação, a libertação, a salvação para a sua casa. Só quer entregar um grado de glória e aplaude o nome do Senhor nesta noite. Hoje vai ter a oração da reconciliação. Eu vou ser o primeiro a descer aqui na ponta do altar, para que Deus possa nos manter de pé, para que nós possamos manter a nossa aliança diante de Deus. E você nesta noite, que saiu de casa até veio, decidido a não ceiar, não deixe que os ímpios, os espíritos malignos, não pode não, tu pecou hoje, tu pecou ontem, tu pecou antes de ontem, arrependa-se.
Vou finalizar aqui. Arrependa-se. Não tenha remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso eu digo que não vou mais fazer hoje, amanhã estou fazendo de novo. E arrependimento é não fazer mais. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é arrependimento. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Os pastores vão preparar a Santa Ceia. Glórias a Deus. Aleluia. Os pastores